Irmãos, nesses últimos dias, temos falado bastante sobre o pecado, a enormidade do pecado. E no último domingo especificamente, nós falávamos sobre o que pensamos, sobre quem somos e o que podemos fazer e qual é a realidade. É possível que tenhamos sobre nós pensamentos equivocados. O que imaginamos ser, não somos. O que imaginamos poder fazer, também não é real. E o padrão é a Escritura. O que a Escritura diz que nós somos? Qual a nossa condição? Qual a nossa natureza? Às vezes achamos que conhecemos as coisas, arrogantes, pretensiosos. Às vezes até admitimos que somos pecadores, mas não temos uma noção prática disso. Ou quando afirmamos reconhecer a nossa pecaminosidade, talvez ainda não tenhamos chegado àquele ponto de entender o quão pecadores somos e do que somos capazes. Podemos pensar um pouco naquele que ainda não conhece a Jesus, não nasceu de novo, não recebeu a Cristo como o seu Salvador, então ainda não experimentou uma transformação na parte mais profunda do seu ser, no seu coração, na sua alma, nas suas emoções. Pense em quão pecador é este que ainda não nasceu de novo. Ainda é escravo dos seus pensamentos pecaminosos, ainda é escravo de suas emoções, de sua vontade, não consegue não pecar, é influenciado por este mundo e não consegue resistir a essa influência, vive pecando como aqueles com quem ele convive também pecam, é influenciado por Satanás, age de conformidade com seus comandos, e do que pessoas que não têm o Senhor Jesus são capazes. Dê uma olhada para a nossa sociedade, para os jornais, veja quanta maldade, quanta corrupção, assassinato, todo tipo de perversão e imoralidade sexual, pais assassinando os filhos, esposos e esposas atentando contra a vida do próprio companheiro, pessoas se matando, todo tipo de perversão sexual. Convivemos com isso cotidianamente, sabemos que isso acontece. Isso mostra quão pecador alguém é. Se você for pensar na história, até aqui, pense nas grandes guerras. Pense em milhões e milhões de vidas que foram dizimadas, gente massacrada, assassinada, genocídios, crimes contra a humanidade. Quanta coisa já aconteceu. Escravidão, quantas pessoas padeceram? Escravidão em nome de Deus. Gente que escravizava usando o evangelho, gente que chicoteava seus escravos, mas aos domingos os reunia para ouvir e aprender sobre Deus. Isso aconteceu, inclusive em nome da fé. Povos indígenas quase que em sua totalidade dizimados também em nome da fé. Pense nisso. Quanta maldade praticada por gente que não conheceu o evangelho verdadeiro. Agora pense nos crentes, os que já conheceram a Cristo. Qual a condição deles? Há uma nova vida, há uma aptidão para fazer coisas boas. Mas de acordo com a Bíblia, ainda há um velho homem que tenta se levantar. Há resquícios da velha natureza. Portanto, ainda há potencialidade para o mal. Você lê a Escritura e percebe que isso existia naquela época. 1 aos Coríntios capítulo 5, Paulo escreve a uma igreja e diz que havia alguém naquela igreja que se relacionava sexualmente com a mulher do seu pai. Era gente que frequentava uma igreja local. E havia esse tipo de perversão sexual entre os crentes. De quanta maldade ainda os crentes são capazes, mesmo que ainda já tenham recebido a Cristo. Quem recebeu Jesus, mas não anda com Ele cotidianamente, é capaz também de fazer muita coisa errada, de trazer muito mal a si mesmo. Então pensamos em quão
pecadores nós somos. Há potencialidade em nós para o quê? Ontem aqui com os homens falávamos sobre isso. Alguns não admitem. Talvez a esposa pergunta para ele, então, você seria capaz de me trair? E aí o homem diz assim, eu não. Ainda que todos os homens por aí façam isso, eu jamais farei. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, veja que não caia. Ah, você seria capaz de agredir alguém? Não, eu não sou, eu sou um santo. Eu sou santo, eu me garanto. E pode colocar aí outros pecados e se perguntar, mesmo você hoje sendo crente, você seria capaz de cometer estas coisas? A menos que Jesus tenha misericórdia de nós e continue nos alimentando, ainda somos capazes disso. Isso não é para gerar em nós aquela sensação de que então está tudo bem. Sou pecador e não há o que fazer. Então, me desculpe sempre quando eu pecar, porque eu não posso ser diferente. Sabe? Não é normal, não é aceitável, não é bom, não é isso. E se somos capazes de todo tipo de maldade, então devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne, na verdade, é fraca. Há potencialidade em nós para o mal, então devemos nos revestir do novo homem todos os dias e nos despirmos do velho homem. É uma luta cotidiana. Se você sabe que tem em si potencial para o mal, então ande com Deus, clame por misericórdia, para que Ele continue te dominando, para que você consiga fazer a vontade dEle.